Teoria Geral do Processo, aula 2.2, unidade 2, princípios. Olá pessoal, hoje nossa aula ainda, vamos continuar falando sobre princípios, certo? Princípios processuais esculpidos na Constituição Federal e também no novo Código de Processo Civil. Na última aula, nós falamos da diferenciação entre princípios e regras, falamos o conceito de princípios, conceito de regras, conceito de normas, certo? Falamos também sobre alguns princípios específicos previstos no novo Código de Processo Civil e na Constituição Federal, como o princípio do devido processo legal e o princípio da demanda, o princípio dispositivo, o princípio da inércia. E nessa aula nós vamos falar mais sobre alguns outros princípios fixados no nosso novo Código de Processo Civil e também na Constituição Federal. Lembrando, pessoal, o conceito de princípios. Por princípios nós temos que eles são as vigas de sustentação, a base de sustentação do ordenamento jurídico, certo? E eles garantem os princípios que as normas legais, que as leis, elas vão ser editadas observando esses princípios, e que o juiz, os magistrados, vão observar a aplicabilidade desses princípios na ocasião de suas decisões, na ocasião de seus julgamentos, ok? Pronto. E aí, no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, nós temos que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Em nível infraconstitucional, o novo Código de Processo Civil, esse artigo 4º, assevera que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Que princípio nós estamos tratando aqui? Nesse artigo 5º e nesse artigo 4º. Nós estamos falando sobre o princípio da duração razoável do processo, que assegura que a todos, seja no processo judicial ou no administrativo, a todos são assegurados a razoável duração do processo, certo? Ou seja, assegura que as partes têm direito a obter um prazo razoável para a solução da lide. Ok, pessoal? Desse princípio da duração razoável do processo, surgem alguns outros princípios. Esse princípio da razoável duração do processo ele vai servir como fundamento para os princípios da celeridade processual, economia processual, instrumentalidade das formas e efetividade processual. Vamos falar de todos eles na aula de hoje. Instaurado o conflito entre as partes, certo? E sendo levado esse conflito para o Poder Judiciário resolver, ok? Tem-se que toda a máquina jurisdicional ela deve atuar para que o tempo necessário para chegar ao fim do litígio não gere ainda consequências piores ao direito que está sendo violado ou ameaçado. Princípio da razoável duração do processo. Esse princípio, segundo o dispositivo legal do artigo 4º, que nós acabamos de ler, tem-se que as partes têm direito de obter um prazo razoável para resolver integralmente o seu litígio, o processo, ok? Incluindo, agora expressamente, a atividade executiva, ok? Que também tem que ter uma razoável duração do processo, ok, pessoal? O direito discutido no processo deve ser concedido pelo Poder Judiciário com a maior rapidez possível à parte que tem razão. E aí, fundamento, princípio razoável da duração do processo, fundamento para outro princípio,
ok? Mas antes, nós precisamos entender o que significa celeridade. A celeridade que o direito à duração razoável do processo decorre também de tratado internacional, certo? Lembra aqui que no artigo 5º nós falamos sobre assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. A celeridade, que é o direito a essa razoável duração do processo, ela também já foi ratificada pelo Brasil através do decreto em tratado internacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, assegura o direito da pessoa ser ouvida com as devidas garantias dentro de um prazo razoável, certo, pessoal? E muitas vezes a demora inerente ao Poder Judiciário não tem como ser coibida, pois não há prazo previsto em lei para o exercício dos atos de secretaria ou do próprio juízo responsável. Então é interessante mencionar também que, conforme afirma Fred Dier, a Corte Europeia dos Direitos Humanos firmou critérios para aferir a razoável duração do processo. O primeiro critério é a complexidade do assunto, certo? Ou seja, se o processo for muito complexo, logicamente ele vai demorar um pouquinho mais para ser finalizado. Segundo, nós temos o comportamento das partes e de seus procuradores. As partes ou o procurador da parte pode procrastinar o processo, agindo com má fé, e isso atrasa ainda mais o processo. E a atuação do órgão jurisdicional, ou seja, sem fundamento, sem justificativa alguma, o processo não ter o seu andamento por iniciativa do magistrado, certo? Então, sobre esse terceiro ponto, que deve ser levado em conta, e já dizia Fred Dier, que deve ser levado em conta também o critério de estrutura do Poder Judiciário. Nós sabemos que hoje no Brasil, a estrutura do Poder Judiciário ainda é muito precária em alguns estados, o que impede a concretização desse princípio. Então, algumas comarcas, algumas cidades não têm sequer juízes, não tem sequer a atuação do magistrado. Então, como é que se vai ter a aplicabilidade, a efetividade desse princípio da razoável duração do processo, do princípio da celeridade? Então, é bem complicado, é bem difícil esses critérios, a concretização desses critérios para a gente poder aferir a razoável duração do processo, para se ter uma concretização da razoável duração do processo. E ainda Fred Dier afirma que o processo devido é, pois, processo com duração razoável. Mas, pessoal, a gente também tem que lembrar que celeridade nem sempre é possível no processo. E aqui eu já mostrei para vocês alguns critérios, Como também nem sempre é, como diz o professor Daniel Amorim Assunção Neves, nem sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador, continua o professor, não pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. Não se pode atropelar alguns procedimentos, atropelar alguns atos visando essa celeridade. Ou seja, o juiz não pode, por exemplo, pular uma audiência de instrução ou de conciliação para se chegar logo no julgamento antecipado da lide, em alguns casos, só para se chegar logo na sentença. Não, tem que ser observadas as situações que a lei traz, que são justas para o processo, ok? Então, demandas mais complexas vão exigir mais a atividade do advogado ou da advogada, mais estudo dos magistrados, Então, por isso que se tem muitas vezes uma demora, para se chegar na resolução da lide, sem que isso possa
soar como ofensa ao princípio constitucional que nós estamos analisando. Avançando, nós temos que cabe ressaltar que a única situação colocada em lei que busca pressionar os juízes é a situação de critérios de promoção, conforme eu vem trazendo o livro de vocês, pessoal. Então acompanhem no livro de vocês, que tem toda essa aula. Então, a situação de critérios de promoção dos magistrados, condicionando ao cumprimento dos prazos como condição para a sua obtenção. Ou seja, só vai ser promovido se ter o cumprimento dos prazos, né, nos processos que está atuando. Então, é uma forma que o tribunal tem de agilizar, né, os julgamentos. Existe também a possibilidade de representar na corregedoria do próprio tribunal por excesso de prazo, né, além de mandado de segurança por direito líquido e certo, né, tendo em vista a omissão jurisdicional e até mesmo a ação de responsabilidade civil contra o Estado, né, quando tem-se já prova de que a omissão já resultou em prejuízos à parte que está pleiteando no processo. Certo, pessoal? Então, por exemplo, uma ação de saúde, em que se pede que o município, o Estado ou o governo federal ou a União forneça remédios à pessoa. E aí se tem todo um atraso do processo por parte de um magistrado e aquilo pode causar, né, essa omissão pode causar prejuízo à parte. Né? Então se pode também, além de representação na corregedoria, mandado de segurança, além ainda, né, se tem a possibilidade de ação de responsabilidade civil contra o Estado. O prazo razoável depende também da atuação dos litigantes e dos advogados, tendo visto que o advogado ele pode atuar com a fé processual, né? Pode atrasar todo o processo, e isso não é o correto. Sobre o princípio da celeridade, faz necessário não confundir com o princípio da razoável duração do processo, como nós falamos. O princípio de celeridade, enfatiza Cássio Carpinella Bueno, está mais ligado à redução da atividade jurisdicional, redução da realização de atos processuais. O princípio da economia processual, umbilicamente ligado ao princípio da celeridade, é também um desdobramento do princípio da eficiência, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo, pessoal? Então, perceba aqui o princípio da economia processual estando umbilicamente ligado ao princípio da celeridade, princípio da eficiência, ok? E aí, Humberto Teodoro Júnior disse que deve-se obter o resultado como mínimo de emprego da atividade processual. Então, são alguns exemplos do princípio da economia processual. Indeferimento da inicial quando não houver reunião de requisitos legais, reunião de processos por conexão, indeferimento de provas inúteis, antecipação de julgamento do mérito se não houver provas orais entre elas. Então, o processo só tem provas documentais, né? Não tem a possibilidade de produzir provas orais. Então, o que o magistrado pode fazer? Ele pode antecipar o julgamento do mérito, né? Exemplo de princípio de economia processual. Então, a parte pleiteia o deferimento de provas que são consideradas inúteis. O magistrado pode indeferir essas provas para se ter, né, uma celeridade no processo. O processo tenha uma razoável duração. Avançando, nós temos ainda o princípio da instrumentalidade das formas. Ok, pessoal? Processo é um instrumento de pacificação. Nós já vimos isso na primeira, segunda, terceira aula. Que é um instrumento relevante, mas não um fim em si mesmo. Nesse contexto, ganha imensa relevância esse princípio da instrumentalidade das formas. Decorrência direto desse princípio é a sanabilidade de vícios que permeia todo o diploma processual. Neves afirma que não é conveniente considerar o ato nulo somente porque praticado em
desconformidade com a forma legal. O essencial é verificar se o desrespeito à norma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo. Então se analisa, pessoal, se houve ou não algum prejuízo, certo? Nesse caso, o princípio da instrumentalidade das formas, ele vai dar uma maior relevância ao direito material que está sendo discutido nos autos, né? Não vai prevalecer tanto a forma, mas sim o direito material que está sendo discutido. No CPC, no artigo 188, diz o seguinte, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, algo interessante, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preenchem a finalidade essencial. E além desse artigo 188, nós temos o artigo 277, que diz o seguinte: quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Então, o ato foi feito de uma outra forma, ele mesmo assim vai ser considerado válido se alcançar a finalidade, pessoal, certo? Outros exemplos nós temos aqui no artigo 76 e no artigo 352 do novo Código de Processo Civil. E o que diz no artigo 76 do Código de Processo Civil? Diz o seguinte, abre aí a sua lei. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Então, havendo incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte, irregularidade, por exemplo, na procuração, o juiz ele suspende o processo e vai designar um prazo para que seja sanado o vício, certo, pessoal? Norma interessantíssima. Ainda nós temos o artigo 352 do novo Código de Processo Civil, que diz o seguinte: verificando a existência de irregularidade ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias, certo? Então, vai ser considerado válido se o ato alcançar, né, a sua finalidade. Ok, pessoal? Avançando, nós temos o princípio da imparcialidade do juiz. Né? O princípio da imparcialidade do juiz é uma garantia do cidadão. É uma garantia de lisura das partes. Certo, pessoal? É uma garantia de lisura das partes. Olha que interessante. As partes, ela têm o direito de exigir um juiz imparcial. É um direito da parte que se tenha um juiz no processo que seja imparcial. A imparcialidade do juiz é um pressuposto para que a relação processual ela seja válida. E isso é inerente ao órgão de jurisdição, certo? E aí no artigo 37, que nós acabamos de ler, nós temos o que? A impessoalidade, a obrigação dos agentes estatais, certo? Artigo 37, nós temos aqui, pessoal, a impessoalidade, certo? A impessoalidade é uma obrigação do agente estatal. Então, é um direito da parte exigir um juiz imparcial. E lá, na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 1º, 2º e 3º, são estabelecidas as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Essas garantias para o magistrado é o que? São fundamentais para a independência e imparcialidade do mesmo. Ok? Certo? E aí, por que se tem essas garantias? Para blindar o magistrado a qualquer pressão externa, certo?
a blindar o magistrado a qualquer pressão externa. O artigo, abre aí no seu vadimeco, o artigo 144 e o artigo 145 do novo Código de Processo Civil, ele vai o quê? Tem por finalidade também garantir a impessoalidade do magistrado, certo? A imparcialidade do magistrado, ok? O 144 diz o seguinte: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. E aí vem escrevendo sobre o impedimento do magistrado. E o artigo 145, ele vem falando também dessa garantia de imparcialidade do juiz. Vem dizendo, a suspeição do juiz. Também as hipóteses de suspeição do magistrado, né? O 144 e 145, eles vão prever o impedimento e suspeição do juiz, ok? Certo, pessoal? E aqui, ó, o Estado que assumiu a responsabilidade do exercício da função jurisdicional tem o correspondente dever de agir com o quê? Com imparcialidade. Acabei de citar para vocês o artigo 144 e o artigo 145. Imparcialidade onde na solução das causas que lhes são submetidas. Isso é o que Sinta, Grinovo e Dinamarco afirmam. Então, o juiz ele deve ser o quê? Indiferente em relação ao litígio. Ele deve ser totalmente imparcial, certo? Totalmente indiferente em relação ao litígio. Não pode ter interesse algum na causa que está sendo debatida, que vai ser julgada. Nós temos também um outro princípio, que é o chamado princípio da isonomia, ou princípio da igualdade, certo, pessoal? Princípio da isonomia ou da igualdade. Princípio também muito importante, chamado de paridade de armas, certo? Esse princípio ele vai defender o tratamento igual, certo? A igualdade no tratamento, tanto para as partes quanto para os advogados, os procuradores, nessa relação jurídica, ok? Para que dessa forma eles tenham as mesmas oportunidades, os mesmos direitos no processo para apresentar os seus argumentos, correto? O artigo 139 do Código de Processo Civil, acompanhe aí no seu vadimeco também, diz o seguinte, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe assegurar às partes igualdade de tratamento. Inciso 1º, certo? Então, esse artigo 139, inciso 1º, determina que o juiz deve assegurar a igualdade no tratamento das partes, ok? Então, o juiz, justamente por agir de forma imparcial, acabamos de ver, deverá tratar as partes com igualdade. Trata-se de aplicação no campo processual da garantia prevista no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ainda o artigo 7º do novo Código de Processo Civil, ele assevera que asseguradas as partes paridade de tratamento, ou seja, igualdade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, é asseguradas as partes a paridade de tratamento, certo? No processo, ok? Então, a igualdade referida, ela vai tanto reforçar a igualdade formal quanto material, ok? Porém, a gente analisa mais o ponto de vista material, que é o quê? Tratar de forma desigual os desiguais na proporção em que se desigualam, pois com isso, né, as diferenças elas podem ser complementadas. Então aqui,
É de se ressaltar, todavia, que o princípio da igualdade ele pode ser flexibilizado. Ó, o princípio da igualdade sendo flexibilizado. Em decorrência de quê? Ó, em decorrência de eventuais características especiais apresentadas pelas partes. Então, por isso, ó, igualdade é o que? Tratar os desiguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, certo? Conforme eu falei para vocês minutos antes. Exemplo, Vinícius, então, de como seria feito essa flexibilização desse princípio. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Exemplo, o Estatuto do Idoso prevê a prioridade na tramitação de processo. Ninguém tem prioridade na tramitação de processo. No entanto, o Estatuto do Idoso, a lei, vem prevendo a prioridade na tramitação de processo para que para que o idoso ele possa conseguir ver o resultado prático da prestação jurisdicional. Então, imagine que um idoso, 85 anos, acione o judiciário e, sem prioridade alguma, o processo vai se desenrolando, etc. e tal, pode durar 20 anos, né? A expectativa de vida no Brasil não chega a mais de 100 anos, né? Então, essa pessoa ela pode não conseguir ver o resultado prático do processo. Ela pode não conseguir ver o resultado prático da prestação jurisdicional. Então, se dá uma prioridade na tramitação desses processos. Igualmente, o Código de Defesa do Consumidor assegurando a inversão do ônus da prova se demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor, prevista lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. O beneficiário da assistência judiciária é tratado também de forma diferente daquele que não é pobre na acepção jurídica do termo, no tocante aos pagamentos das custas processuais, certo? Porque aí é a única forma de se conseguir o que? Equilibrar a situação desses dois sujeitos no processo, certo? Então se tem o que? Tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Ok, pessoal? Mas avançando. E o artigo 139, como eu acabei de falar para vocês, e li também aqui, só reforçando, que sempre é bom a gente reforçar, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe o que? Assegurar às partes a igualdade de tratamento. Igualdade de tratamento. Avançando. Princípio da disponibilidade e indisponibilidade. Só um momentinho, pessoal. Antes, chegarmos a esse princípio, nós temos aqui o princípio do contraditório e da ampla defesa. Acabamos pulando aqui esse princípio. Importantíssimo, certo? Esses princípios, na verdade, sempre estiveram relacionados à observância de um binômio. Informação mais reação. Informação mais reação. Influencia muito dos estudos alemães sobre o tema, certo? E o que seria esse binômio informação-reação? Ou seja, deve-se informar ao litigante a existência de um processo promovido contra ele, que se dá por meio de citação. E aí abre o que? A possibilidade dele reagir, O que? Reagir no sentido de efetivamente influenciar o juiz na aprovação de sua decisão, ok? Aí, nesse caso, entra-se o chamado poder da influência, que passa a ser, portanto, o terceiro elemento. Então, nós temos o binômio informação, quando ele se dá por meio da citação, informando o litigante que se tem um processo promovido contra ele. Reação, certo? Influenciar o juiz na aprovação
da sua decisão. Nós temos advindo desses dois aqui o que? O princípio, o critério do poder da influência. Então nós temos o poder da influência, certo? Que é o que? O terceiro elemento do contraditório. Nós temos informação, reação e o poder da influência, que é quando, efetivamente influencia o juiz na prolação de sua decisão, certo? Tão essencial quanto os elementos da informação e da reação, certo, pessoal? Vamos avançando. E previsto no artigo 5º, inciso 55, diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o que? O contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, o princípio do contraditório previsto aí no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, certo? Então, o princípio do contraditório é uma garantia fundamental de justiça, inerente à própria noção de processo, ok? O que a gente deve observar, pessoal, nesse princípio é que ele é uma exigência para o exercício democrático de um poder. O juiz ele deve ouvir as duas partes e somente depois de considerar o que essas partes dizem, ele pode solucionar o conflito. E aí previsto nos artigos 7, 9 e 10, certo? O 7 nós já falamos, vamos falar agora do artigo 9 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, certo? Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E o artigo 10 diz o seguinte: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então aí é o princípio do contraditório fixado, né, nos artigos 9 e 10 do novo Código de Processo Civil. O juiz, como falei para vocês, deve ouvir as duas partes e depois, considerando a soma, né, do que as partes falaram, ele pode chegar a solucionar o conflito. E ele institui duas garantias: a participação, que inclui a comunicação e ciência, e a possibilidade de influenciar na decisão, aquilo que acabamos de falar: informação, participação e possibilidade de influenciar na decisão. O contraditório garante a ampla defesa. Não é à toa que estão dispostos no mesmo artigo da Constituição. No entanto, nós temos algumas exceções ao artigo 9. Algumas exceções no tocante ao contraditório. O parágrafo único do artigo 9, ele prevê algumas exceções. Vamos ver quais são essas exceções. Parágrafo único. O disposto no caput, ou seja, não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O disposto nesse artigo 9 caput não se aplica, inciso primeiro, à tutela provisória de urgência, que previsto lá no artigo 300, parágrafo 2º do novo CPC, decisão que concede tutela provisória liminar de evidência, tutela de urgência, evidência, e a decisão que determina a expedição do mandado monitório na ação monitória. Ok, pessoal? Então, nós temos aí essas possibilidades. A decisão prevista aqui no artigo 701 do novo Código de Processo Civil, também é exemplo de tutela provisória da evidência. E aí chegamos no princípio da ampla defesa.
princípio da ampla defesa, conforme nós já falamos do princípio do contraditório, eles estão relacionados, né? Os dois, o princípio do contraditório e da ampla defesa. A defesa, segundo Delosmar Mendonça, é o quê? Abre aspas, é direito fundamental de ambas as partes, conferindo a devida adequação para a realização efetiva do contraditório. A ampla defesa é parte substancial do princípio do contraditório. É assegurado aos litigantes com garantia constitucional de produzir provas, que mais? Convencer o julgador da sua tese, possibilidade de apresentar recurso à segunda instância, por exemplo, certo? Tudo isso aqui é expressão de ampla defesa. Então, o cidadão quer produzir prova, o juiz não deferiu a produção de provas. Está afrontando o princípio da ampla defesa. Né? O cidadão quer recorrer, e o juiz não admitiu o recurso por um motivo que não tem fundamento na lei. Né? Afronta ao princípio da ampla defesa também. Ok, pessoal? E o princípio da disponibilidade e indisponibilidade, segundo Antônio Carlos de Araújo Cinta, Ada Pellegrini e Cangel Dinamarco, o dispositivo seria a liberdade que o judiciário tem de exercer ou não os seus direitos. Noção essa que é inteiramente aplicável ao direito processual. Então, direitos disponíveis, o cidadão pode exercer ou não os seus direitos judicialmente, certo? Tal princípio somente vai sofrer limitação quando o próprio direito material for de natureza indisponível. Então, por exemplo, direito à vida é um direito totalmente indisponível, né? Então, não se cabe no caso concreto, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui as referências, ok? Vocês podem estar conferindo nesses autores, certo? Além do livro de vocês, também essa bibliografia complementar, ok? Então, essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima. Tudo de bom!